Você tem certeza da sua salvação? Você já pensou amém aí? Já uma galera já respondeu amém. Acabou a pregação, vamos. É isso aí, meu irmão. Se você respondeu amém, maravilha. Você tem certeza da salvação? Você já se fez essa pergunta? Poxa, talvez você esteja entrando aqui pela primeira vez, esteja pensando assim, o que é isso, né? Salvação. O Senhor Jesus diz que existe uma vida eterna e através dele a gente pode viver essa vida eterna com Deus, sendo amigo de Deus. E a palavra de Deus vai explicar isso melhor para a gente. Eu lembro que nos anos de 2007 e 2008 eu trabalhei em alguns presídios e tem algumas lembranças que são muito ruins, mas tem lembranças que são boas também. E eu lembro que uma vez trabalhando num presídio feminino, se chamava Talavera Bruce, eu vi uma cena que marcou o meu coração. Uma presa, né, recebeu a notícia de que ao final do dia ela seria liberta. Então, o que acontece aí nesse contexto para você entender? A pessoa recebe a notificação, né, por um oficial de que ela vai ser liberta e ao final do dia isso acontece. Então, ela tem que aguardar algumas horas para a sua libertação, para realmente vivenciar a liberdade. Quando essa presa recebeu essa notícia, as outras presas com ela fizeram uma comemoração, assim, uma festa. Então, houve grande alegria naquele lugar. E uma das coisas que elas fizeram que eu achei engraçado foi cantar parabéns, porque é como se a pessoa estivesse nascendo, assim, fosse o dia do nascimento. Ainda que a liberdade só se concretizaria ao final do dia, ela já estava garantida naquele momento que teria recebido a sua libertação. A partir de então seria uma vida nova, uma vida de mudança. Cara, é interessante que o Evangelho traz para a gente uma notícia muito melhor do que essa. A notícia de que a gente foi liberto por Jesus Cristo de um reino no qual a gente vivia. Nesse reino, a gente era escravo de um senhor terrível, que era Satanás, e do pecado. Nesse reino, a gente era considerado inimigo de Deus, mas por algum motivo o Senhor pagou um preço e comprou a nossa vida. É isso que significa a palavra redenção. Somos redimidos porque o Senhor Jesus comprou a nossa vida, pagou o preço por ela, e agora nós fazemos parte do reino de Deus, e o reino de Deus, segundo a palavra de Deus, é justiça, paz e alegria. O reino de Deus não é um reino de tristeza, tudo bem? O reino de Deus é um reino de alegria. E como que pode ser assim? Um Deus justo satisfaz a sua justiça no seu Filho Jesus. Então, há justiça, mas essa justiça não nos condena. O apóstolo Paulo vai começar o capítulo 8 dizendo isso: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus é justo, mas Ele exerce a sua justiça plenamente e a satisfaz em Jesus Cristo. Diante da justiça de Jesus, agora a gente tem paz com Deus, a gente finalmente pode viver em paz, e por isso a gente desfruta de grande alegria. Para você ter noção assim, cara, a Bíblia vai falar de várias festas o tempo todo, e vai falar de alegria o tempo todo. A Bíblia começa com uma festa de casamento entre Adão e Eva, e ela termina com uma festa de casamento, as bodas do Cordeiro. Nesse meio do caminho, na lei de Moisés, Moisés ordena que o povo faça festa. Cara, imagina isso, se tivesse uma lei no nosso país que a gente fosse obrigado a festejar. Era assim no Antigo Testamento: em tal data vocês têm que celebrar, tal data vocês têm que fazer festa. Pô, maravilha, eu vim da cidade ao lado, que é totalmente festeira. Poxa, se tivesse essa lei aqui, meu amigo, eu ia fazer festa. Quando eu vim para cá eu fiz festa também. No Alcântara eu faço festa, festa direto, meu irmão. Eu morei num bairro chamado Largo da Folia. Um bairro maravilhoso de São Gonçalo. Poxa, Largo da Folia, era um lugar de festa. Poxa, a gente celebra.
Lucas 15, por exemplo, há 3 festas em Lucas 15, quando perguntam para Jesus o que é o Evangelho. Perguntam para Jesus, por que você come com essa galera aí? Jesus vai dizer, olha, o Evangelho é festa. É uma pessoa que perdeu uma moeda e achou uma moeda e por isso celebrou. É uma pessoa que perdeu uma ovelha e achou essa ovelha e se alegrou. É um pai que perdeu um filho, mas encontrou o filho perdido e por isso ele dá um grande banquete, faz uma grande festa. O reino de Deus é um reino de alegria. Do início ao fim é um reino de alegria. Por quê? Porque nós estamos dentro daquilo que é o plano de Deus para nós. E agora tudo o que acontece na nossa vida, e Paulo vai dizer isso no capítulo 8 também, converge, resulta em a gente parecer com Jesus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, em tudo, Deus age para o bem daqueles que o amam. Então, ainda que coisas ruins aconteçam na nossa vida, no final das contas, Deus vai transformar mal em bem. Deus transforma intenções ruins em resultados maravilhosos. E que resultado é esse? A gente se parece mais com Jesus a cada dia. Capítulo 8 da carta aos Romanos é um capítulo maravilhoso. Paulo está no auge aqui da carta. Ele já explicou que todo mundo é pecador. Até quem não sabia que era, quem tinha lei, que eram judeus pela lei, deviam saber que eram pecadores. Mas quem não tinha lei não tem desculpa também. Imagina se você quebra uma lei de trânsito, é multado e aí você diz, eu não sabia. Não podia andar acima de 160 por hora. Não estava sabendo disso. Poxa, se você não sabe, o problema é seu. Só eu que acho graça. Se você não sabe, o problema é seu. Você vai ser multado, vai ter que pagar lá o preço da tal multa. A lei não poupa os que dormem. Isso era um ditado no mundo antigo, no mundo romano. Então, se você adormeceu e esqueceu que aquilo ali era uma regra e você quebrou, paciência, você vai ser julgado por aquela regra. E agora, diante disso, todo mundo é pecador. O que a gente vai fazer? A gente vai chorar? Não, Paulo vai dizer que a gente vai se alegrar, porque existe uma notícia maravilhosa. Ainda que a gente seja pecador, o preço foi pago e agora a gente pode caminhar com Jesus, porque a gente pertence a Ele. A gente está unido a Ele, totalmente juntinho, de modo inseparável. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, fazemos parte daquilo que Ele é. E se na cruz Ele carregou o nosso pecado e a nossa maldição, agora nós carregamos a santidade dEle e as bênçãos reservadas aos filhos de Deus, através do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Romanos 8, 38 e 39 diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia e amém. Única lição que esse texto traz para a nossa vida, que eu gostaria de destacar nessa noite, e gostaria que você anotasse: nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo, se Cristo é nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo, se Cristo é nosso Senhor. O Evangelho traz sempre consolo para quem está em crise, mas traz sempre também crise para quem está confortável demais. Então, primeiro, você precisa avaliar se Jesus é realmente Senhor da sua vida. Se aquilo que você faz, aquilo que você diz, se aquilo que você pensa, se os seus sonhos, os seus projetos, se aquilo que você é condiz com aquilo que você declara como sendo crente. Então, você precisa saber se a sua vida condiz com o senhorio de Jesus Cristo. Jesus é Senhor da sua vida 24 horas por dia. A Bíblia vai garantir para a gente que a gente é propriedade de Jesus Cristo. Somos propriedade exclusiva agora de Deus. E a Bíblia vai mostrar várias imagens para
apresentar essa união nossa com Cristo, essa união que é inseparável. Entre muitas imagens, a gente tem a imagem do casamento, que eu mencionei agora há pouco. Então, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Lá em Gênesis o texto diz que o homem deixará, por isso o homem deixará pai e mãe, e se tornará uma só carne com a sua mulher. Juntos eles são um agora. E Moisés vai comentar que aquilo que Deus fez, o homem não pode separar, aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. O que isso significa? Nenhum de nós consegue separar aquilo que foi estabelecido por essa união entre Cristo e a igreja. Se fazemos parte da igreja de Cristo, se Cristo é o nosso Senhor, se Ele governa a nossa vida, agora a gente está nele para sempre. Uma outra imagem que a Bíblia vai usar para a gente é a imagem da agricultura, da planta. E vai dizer que Jesus é a videira verdadeira e a gente é ramo dessa videira. E vai dizer que a gente foi uma planta enxertada naquela. E se a gente for retirado, é claro que a gente morre, a gente tem vida enquanto a gente está grudado em Jesus Cristo. Por fim, entre muitas outras imagens, a imagem da paternidade. A Bíblia vai dizer que nós somos filhos de Deus. Um filho não deixa de ser filho, meus irmãos. Não tem como deixar. Meu filho, por exemplo, meu filho faz algumas coisas que eu não gosto. Meu filho faz muita coisa boa também, irmãos. Só falo mal do garoto aqui na frente, você vai ter a imagem ruim da criança. Né? Não, o garoto é bom, beleza, mas o garoto é mau também. Tem hora que ele é mau e tem hora que ele é bom. Cara, meu filho faz muita coisa errada, mas ele não deixa de ser meu filho. Hora nenhuma. Ele pode não querer ser meu filho. Ele pode torcer para outro time, ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem meu nome. Ah, mas se ele mudar de nome, ele tem meu sangue. É isso, está no DNA dele. Isso ele não pode apagar, ele pode até mudar de nome, mas no DNA dele está registrado que ele é meu filho. Assim somos nós, aleluia. Quando a gente cai, a gente levanta, porque Jesus está nos levantando, nos alcançando, indo ao nosso encontro. E essa é a beleza dessa mensagem do Evangelho para nós. O Evangelho está querendo dizer para a gente que quando a gente recebe o presente da boa notícia, que é a notícia de que existe salvação em Jesus Cristo, vários outros presentes vêm acompanhados daquele. É claro que a gente não consegue abrir tudo na mesma hora, sabe? É tanto presente que a gente recebe ao receber o Evangelho. Então a gente ouve a notícia de que existe salvação em Jesus. Esse é o primeiro presente que a gente recebe. E aí com o tempo a gente vai abrindo outros presentes. Quais são os outros presentes? Que a gente entende que a gente vai perseverar até o fim por Jesus Cristo. Essa é uma garantia feita por Jesus para nós. Então, além de saber que existe salvação em Jesus, eu recebo esse novo presente agora, que é entender que eu não perco essa salvação em Jesus Cristo. Por quê? Porque isso não depende de mim, mas depende dele somente. Se dependesse de mim, eu perderia, mas depende dele. Há outros presentes para serem abertos outros dias aqui. Quando você recebe essa notícia, não é só não ser condenado, é andar com Cristo para sempre. Isso traz alegria. Quando a gente recebe essa notícia, a gente recebe também o poder de Deus. Jesus diz, Mateus capítulo 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, façam discípulos de todas as nações. O que Jesus está dizendo? Toda a autoridade foi dada para ele. Portanto, a autoridade está sobre a igreja agora. Nós recebemos a salvação, nós recebemos a certeza de que estaremos em Cristo para sempre, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nós recebemos a alegria do Evangelho, e agora a gente sabe que o poder de Deus está sobre nós. O Evangelho é maravilhoso. Muito da incerteza que a gente tem sobre a nossa salvação está numa compreensão errada que a gente faz sobre as coisas. Eu lembro que quando eu faço o gabinete aqui com os adolescentes, a gente troca uma ideia. E aí, quando a gente está conversando, eu sempre faço
essa pergunta eu aprendi com um cara chamado Richard Baxter. E a pergunta é a seguinte, eu pergunto para eles assim, olha, se Jesus te chamar hoje, o que vai ser? Jesus te chamar hoje é um eufemismo, tudo bem, galera? É uma linguagem suave. O que significa? Morreu, beleza? Desligou o disjuntor. Jesus puxou sua tomadinha lá, beleza? Desligou a energia. E aí, sua vida acabou, o que vai acontecer agora? A maioria diz assim para mim, poxa, eu não sei, porque, cara, tem dia que eu faço tanta coisa errada e desobedeço às vezes, não cumpro aquilo que minha família fala, nem sempre eu sou o melhor naquilo que eu tenho que fazer, como aluno, tudo mais. Então, eu sinceramente não sei. Por que essa resposta está errada? Porque ela está baseada na obra daquele indivíduo que está ali comigo, trocando aquela ideia. E eu costumo responder o seguinte, cara, para pensar. Poxa, se Jesus me chama no melhor dia da minha vida, o dia que eu estou pregando, vou ministrar uma ceia, e aparentemente fiz as escolhas certas e as coisas certas, se Jesus me chama nesse dia, se for pela minha própria capacidade, pela minha própria obra, eu serei condenado. Se Jesus, por outro lado, me chama no pior dia da minha vida, no dia que eu fracassei, no dia que eu fiz coisas erradas, se a minha confiança estiver nele, eu serei salvo. A grande questão, meus irmãos, é que todos nós seríamos condenados. Essa que é a notícia no final das contas, e por isso a salvação é tão boa. Todo mundo pecou. Romanos 3, Paulo acabou de dizer isso para a gente. Todos pecaram, foram separados da glória de Deus. Não há um justo sequer. Você pode pensar assim, pô, o que esse cara está falando doideira? Sou uma pessoa boa. Beleza, alguém pode até concordar com isso, mas você não vai ser condenado pelo bem que você faz, mas pelo mal. É assim. Imagine você sendo processado diante de um juiz, você cometeu um erro grave, um crime, e aí você diga para o juiz assim, mas eu faço a caridade, eu faço uma opção de coisa. Beleza, paciência, não está sendo condenado por isso, você está sendo condenado por essa falta, por esse pecado. A gente não vai ser condenado por aquilo que a gente fez de bom, a gente vai ser condenado por aquilo que a gente fez de mal, e todo mundo fez alguma coisa ruim no final das contas. No entanto, a gente vai ser salvo não por aquilo que a gente fez de bom, mas de mal. A gente vai ser salvo por aquilo que Jesus fez por nós, porque Ele é o único que pode fazer de modo perfeito. Então, a nossa garantia não está em nós mesmos, a nossa garantia está em Jesus Cristo. E Paulo parece que vai fazer um desenho para a gente, sabe aquele meme que diz assim, aquele negócio que diz assim, pô, tá difícil de entender, vamos desenhar. Às vezes é necessário desenhar. Paulo está desenhando. Olha o que ele diz, nem morte nem vida. Só isso já é suficiente, beleza? O que tem além disso que a gente conhece como existência, do que vida e morte? Tem mais alguma coisa além disso? Nem morte nem vida pode separar. Acabou, está resolvido. Mas não, Paulo é bonzinho, e ele ainda diz mais, nem os anjos, nem os principados. Então, se tem poderes bons no mundo espiritual, e se tem poderes maus no mundo espiritual, isso também não pode separar a gente do amor de Deus. E ele continua, nem as coisas do presente, nem do porvir, porque quando Jesus entra na nossa vida, a gente entende que a gente é perdoado, e você pode pensar, poxa, mas daqui para frente, eu fui perdoado por aquilo que eu fiz, e Deus vai fazer uma comparação muito bonita. Aquele que conhece todas as coisas, aquele que é todo poderoso, que tem todo conhecimento, Ele vai dizer para a gente o seguinte, que o nosso pecado vai para a profundeza do mar, vai ser esquecido, é isso que Ele está querendo dizer. Nosso pecado foi perdoado, a dívida foi paga. Pelo sangue do Cordeiro, o Rei dos Reis declara que você foi perdoado. Passado ficou para trás, mas e o presente? Jesus, e amanhã? O que vai ser amanhã? E Paulo vai dizer, nem o presente, nem o porvir, o sacrifício de Jesus é atemporal, é eterno. Vale para ontem, para hoje, para amanhã, até o último dia.
Ainda estou na dúvida. Paulo vai dizer, nem os poderes, não existe um poder que pode tirar isso de você, nem distância nenhuma, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa que foi criada, nada pode separar. Paulo está sendo redundante para dizer 1000 vezes para a gente, você está em Cristo, e em Cristo você está seguro. Eu me lembro quando eu era criança, eu entrava no mar, e aí eu dava a mão para os meus pais, e ali eu me sentia seguro. Eu não sabia nadar, mas eles estavam segurando a minha mão. Meu irmão, nesse mar revolto que é a vida, Cristo está segurando a sua mão. É Cristo, alguém muito mais poderoso do que os seus pais, e Ele segura a sua mão forte, e nada vai te arrancar das mãos de Cristo, nada. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se eu faço uma brincadeira com os meus filhos, que eles detestam, agora é o meu lado, né? Poxa, ore por mim, irmão, não me condene não, beleza? Todo pecado foi perdoado, presente no futuro, né? Eu faço uma brincadeira que é a seguinte, coloco uma moeda na minha mão e peço para eles pegarem a moeda. Não conseguem. Aí eles me acham forte. Ninguém vai desfazer isso da cabeça deles não, hein? Eles têm que achar que eu sou forte. Não sabem eles que é fácil, né? Eu contra eles, eu boto a moeda na mão, tira, ninguém tira. Você está seguro nas mãos de Jesus Cristo. Quem te tiraria das mãos de Jesus Cristo? E uma criatura, Ele criou todas as coisas. Quem é mais poderoso do que Ele? O nome que está acima de todos é o nome de Jesus. Todo joelho se dobra, toda língua confessa. Até Satanás se dobrará, até Satanás vai confessar. Tudo no céu e na terra vai confessar, e debaixo da terra, para não excluir nada, que Jesus é o Senhor. Em Gálatas, Paulo vai dizer um negócio muito doido. Ele vai dizer assim, olha, eu fui crucificado com Cristo, e agora eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Pô, como assim? Paulo não conhecia Jesus no dia da crucificação. Paulo não estava lá com Jesus no dia da crucificação. No entanto, o que Paulo diz serve para nós, 2000 anos depois. Nós fomos crucificados com Cristo. Por quê? Porque Cristo estava lá como nosso representante. Nós estávamos nele. Na cruz, Ele carregava o nosso pecado, a nossa dívida e a nossa condenação. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas feridas nós fomos curados. Nós fomos crucificados com Ele nele, e agora nós ressuscitaremos com Ele também. Saia daqui com essa certeza, nada pode te separar do amor de Deus, nada. Como que a gente aplica essa verdade à nossa vida? Primeira aplicação, faça de Jesus o seu Senhor. Faça de Jesus o seu Senhor. E para fazer isso, você precisa confessar, mas precisa viver também. Você que não se batizou ainda, você que não fez a sua pública profissão de fé, o que você está esperando? É hora de declarar publicamente que Jesus é Senhor da sua vida. A palavra de Deus vai dizer que aquele que crê com o coração e confessa com a língua, esse vai ser salvo. Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Você precisa dizer que Jesus é Senhor da sua vida e viver como alguém que está debaixo da autoridade de Jesus. Esse ano eu tenho uma anotaçãozinha que eu anoto as pessoas que eu batizei. Eu tinha um sonho de batizar uma pessoa, né? E hoje, graças a Deus, já foram muitas. Eu anoto lá o nomezinho de todo mundo, depois relembro, né? Nesse ano, graças a Deus, eu batizei 14 pessoas já. Glória a Deus, toda glória a Deus. O que é comum nos batismos, meus irmãos, é o fato de as famílias dizerem assim, e muitas não são cristãs, né? As famílias dizem assim, poxa, fulano de tal mudou, aconteceu alguma coisa, ele fala de Jesus agora, ele só fala de igreja, ele só fala que quer participar das coisas que a igreja está participando.
Às vezes a família fala assim, ele está até chato com esse negócio de Jesus o tempo todo. O que isso demonstra, irmãos? É o novo nascimento, é a vida que se entrega, é Jesus como Senhor realmente. É uma confissão, uma palavra que está de acordo com a vivência, com a própria história. O que você precisa fazer? Olhar para a sua própria vida e perceber se ela condiz com a declaração de fé que você faz, com Jesus Cristo ser o Senhor da sua vida. Saca só, a questão aqui não é ter uma vida perfeita, não é até uma acusação que a gente sofre pregando essa doutrina, porque ela é bíblica, tudo bem? É a Bíblia que diz isso, não sou eu. Se eu dissesse, estaria completamente inseguro aqui diante dos irmãos, mas eu tenho toda certeza, porque essa é a palavra de Deus. Então o que a gente pode pensar? Se você está dizendo então que eu sou salvo, eu posso viver uma vida terrível de promiscuidade, de pecado, porque eu não vou perder a salvação mais? Pois é, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está tentando defender aqui não é a permissão para uma vida cheia de pecado e promiscuidade. O apóstolo Paulo está defendendo que ao passo que você perceba que Cristo é o Senhor da sua vida e tenha essa garantia de que tudo o que você vive não te separa do amor de Deus, te faz querer cada vez mais a presença de Jesus e ver a sua beleza, e você começa a odiar o pecado a partir disso então. E agora você não age mais de acordo com medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O apóstolo João vai dizer isso na primeira carta dele, no capítulo 4, verso 17, 18 e 19. O que ele está dizendo? Ele está falando de medo de condenação. Se você for olhar lá, a gente pensa assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo, medo de qualquer coisa. Mas o apóstolo João está falando do medo da condenação eterna. Seria muito mais fácil para a gente, o Marcão diz isso várias vezes, que a gente colocasse medo no povo, e o povo pensasse assim, eu vou perder a salvação de uma hora para outra. Seria fácil, mas não é isso que diz a palavra. A palavra te dá a beleza de você querer caminhar com Jesus, porque Jesus é mais belo do que qualquer outra coisa, do que o pecado. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada, nada é melhor que Jesus. Não acabei não, galera, vou continuar, calma aí. Vocês sempre me dão aquele corte, né? Para ver se eu paro. Nada é melhor que Jesus, irmãos. E hoje a gente obedece a Cristo e ama fazer a sua vontade, não pelo medo de ser condenado, mas porque a gente o ama de verdade. A gente o ama. Quando a gente conhece o Evangelho verdadeiro, a gente daria tudo pela glória do Cordeiro, que o Cordeiro de Deus seja glorificado na nossa vida, todos os dias. Segunda e última aplicação, busque a certeza da salvação através de uma vida dedicada a Jesus Cristo e sua palavra. Busque a certeza da salvação através de uma vida dedicada a Jesus Cristo e sua palavra. Então, a questão é a seguinte, Clóvis, você falou que quando a gente recebe a salvação, a gente recebe vários presentes. É verdade, mas são presentes que a gente vai abrindo aos poucos. Então, não é necessariamente na hora que você crê, que você tem certeza que vai ser salvo para sempre, que você vai permanecer na palavra de Cristo até o último dia. Não é necessariamente assim que acontece. Eu nem lembro, na verdade, como que foi comigo, eu me converti com 15 anos. Eu gostaria de dizer para vocês assim, então na hora eu não entendi, mas depois nem lembro. Mas eu sei que desde que eu me lembro de ser crente, eu me lembro de acreditar que Jesus nunca ia soltar minha mão. Essa certeza eu tinha no meu coração. Jesus não me abandonaria, nem nos piores dias Ele me abandonaria. Se você olha, meus irmãos, para todas as histórias da Bíblia, é assim. Jesus não abandonou Abraão,
Jesus não abandonou Moisés, Jesus não abandonou Sansão, Jesus não abandonou Pedro, Jesus não abandonou Maria Madalena, Jesus não abandonou Paulo, Jesus não abandonou Tomé, Jesus não me abandonou. Aleluia. Essa certeza vai ser construída ao longo do tempo, muitas vezes. A Confissão de Fé de Westminster, que é um livro de confissão, de fé antigo, uma declaração de fé antiga, vai dizer isso. Que às vezes a gente não crê assim que a gente vai permanecer em Cristo, mas com o tempo a gente vai entendendo essa verdade e guardando no nosso coração. Então que isso seja construído no seu coração hoje, se você não tem essa certeza. Como que você constrói isso? Lendo a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se entregar à palavra de Deus, mais você estará certo de que Jesus Cristo não te abandona. O Senhor disse: nenhum dos que o Pai trouxer a mim eu lançarei fora. Jesus é aquele que não deixa os seus para trás. A gente canta isso daqui. Viver com medo não é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é trazer paz e alegria para o nosso coração. Enfim, a notícia é boa por completo, meus irmãos. Nós somos salvos, não há condenação mais para as nossas vidas. Isso se dá pelas obras de Cristo, que são perfeitas e imutáveis, e não pelas nossas. E por isso nós estamos inseparavelmente ligados a Ele. E por isso a gente tem alegria e paz, e o poder de Deus está sobre a nossa vida, e nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Assim como aquela mulher que recebeu a notícia no início do dia, e no final do dia ela recebeu todas as benesses da sua libertação, e ela teria sua dívida quitada com a sociedade. Nós recebemos a notícia de que fomos salvos, e estamos salvos em Jesus Cristo até o último dia. E não há condenação para as nossas vidas. Aleluia. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de ouvir essa verdade tão maravilhosa, Senhor. Por algum motivo, pelo Teu grande amor, pelas Tuas misericórdias e pela Tua graça, Você nos escolheu para que nós caminhássemos contigo até o último dia. E por mais que tantas vezes o nosso coração se engane, e por mais que a gente tropece, e por mais que a gente possa, até como criança, espernear na Sua presença, Você é o Deus que insiste em nos amar, Você é o Deus que nos chama para perto, e mais uma vez Você colocou a gente aqui nesse lugar para ouvir a Tua palavra. Isso é prova da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Muito obrigado. Abençoa a gente nessa ceia, que a gente possa estar dedicando esse momento ao Senhor de todo o coração. Muito obrigado pela salvação, muito obrigado por essa certeza, Jesus. Amém.